Salve, salve, meus seres iluminados, firmes e fortes, como é que vocês estão? Meu povo, peço desculpas aí, hoje não consegui aí aplicar a aula para vocês. Infelizmente eu estava numa reunião com uma mãe aqui, mas lá no livro da Geografia de vocês, página 155, prometi o vídeo, estou a lá cumprir. Gente, nós estamos terminando ali principalmente essa composição do que é a região norte. Principalmente a gente vai falar desse crescimento urbano que nós vamos ter dentro daquela região. A gente vai ter, por exemplo, um dos grandes projetos ali para povoamento desse aspecto, dessa região aí que não era tão explorada durante o Brasil. A gente consegue lembrar um pouco dos tratados ali que nós estamos aprendendo, por exemplo, em história, os tratados de Tordesilha, os tratados, o principal tratado, o Tratado de Madrid, em que nós temos ali a composição de divisão, mas a gente não tem um povoamento ali na parte da região norte, até mesmo no nordeste, no sudeste, até mesmo na região sul nós temos um povoamento, e na região norte é ali quase abandonada. Nós temos, por exemplo, em 1960, ali, durante o período da ditadura civil-militar, muitas vezes o material didático coloca a ditadura militar. Entenda-se que dentro do período nós tínhamos civis mesmo que passíveis, claro, por conta de medo e tudo mais, mas era uma ditadura ainda civil-militar. A gente tem, por exemplo, o governo criando aí o projeto Sundam, que vai ser literalmente para desenvolver o aspecto ali da Amazônia e toda a parte ali da região norte junto com a centro-oeste. Quais eram os objetivos desse projeto? Construir rodovias, que era um dos principais, porque através dessas rodovias era entendido que teríamos um maior povoamento, que as pessoas conseguiriam chegar até lá. Mas a gente vai ver que esse projeto vai ser um pouco falho, que as rodovias estão péssimas ainda hoje. Então, assim, o projeto, ele teve uma boa ideia de construir rodovias para interligação até lá. Só que a gente vai ver que isso não vai ocorrer. A abertura de áreas para desenvolvimento agropecuário, um dos principais pontos ali de desenvolvimento. E a gente vai ver principalmente a exploração mineral, os aspectos dos minérios ricos ali na região norte. A gente vai ver principalmente que esse crescimento ali, ele vai ocorrer. Vamos ter algumas estradas, só que as estradas, elas eram literalmente, cortava-se árvore e fazia uma estrada de barro. Sim, imagine, dia de chuva, os carros alagando. Então, assim, esse era um dos principais problemas ali ocorrendo. Então, a gente vai ver principalmente esse cerco ali ocorrendo. Nós temos, e ali o material, ele vai falar, por exemplo, do projeto Simvam, que vai ser o projeto de monitoramento da Amazônia para monitorar tráfico de animais, tráfico de madeira e afins, de proteger. Então, assim, nós temos que lembrar que na região norte temos projetos para desenvolvimento daquela região e também de preservação, só que muitas vezes ele acaba ocorrendo de forma falho. A gente vai ver as principais vias de transporte ali, como eu falei para vocês, as rodovias criadas ali para interligação da região norte, principalmente com a região centro-oeste, que vai dar caminho a sul, e também com a parte do nordeste, que vai ser o principal ponto ali de transposição de mercadoria. Que a gente, como eu falei para vocês, foi criada, principalmente esse ponto aqui do projeto Sundam, foi criado durante a ditadura civil-militar. E lá na página 157, nós temos aí o Vamos Aprender, duas questões ali bem interessantes em que diz: por que a construção de rodovias fazia parte do plano Sundam? Para a maior integração da região norte do Brasil à realidade econômica e política do Brasil. Como as rodovias podem ajudar o país a integrar? Gente, principalmente ele ajudaria a comunicação, a circulação propriamente dita de pessoas. As pessoas conseguiriam se locomover. Mas aí a pergunta 2, ela deixa bem assim: de acordo com a imagem, a construção das rodovias na região norte do Brasil foi adequada? Que desafios esse projeto enfrenta até os nossos dias? Gente, as estradas, elas são precárias, elas têm difícil acesso por conta do crescimento, dos buracos. Então, assim, até mesmo os tráfego para você conseguir chegar lá é diverso. E a gente tem aqui lá na página 158 um ponto interessante falando sobre o aspecto internacional da Amazônia, contando simplesmente a importância dela para o mundo. Aqui são as questões de cunho pessoal e principalmente agora nós vamos falar um pouco desse aspecto econômico dessa região norte. Temos que lembrar principalmente o que, gente?
De acordo aí com os cálculos do próprio IBGE, nós temos ali 40% do território nacional correspondente à região norte. Então, assim, gente, 40% da parte terrestre da região em massa está localizada ali. Pensa ali, quase, mais ou menos aí, quase 4 milhões de habitantes colocados, juntando ali toda essa região norte, juntando. Então eu estou falando de uma população absoluta, uma população total. E a gente vai ver principalmente que durante a história, colocado nessa região norte, nós temos que lembrar do aspecto do povoamento do período colonial. Lembra-se que durante a chegada dos portugueses, eles ficaram ali na costa. E depois eles foram adentrando o período colonial, que eu digo é o período das drogas do sertão. A gente vai ver que Portugal não consegue mais explorar as especiarias e buscar as índias. E o que acaba acontecendo? Simplesmente eles começam a ter outros recursos, buscando, por exemplo, o guaraná, buscando a mandioca, entre outros elementos, para poder vender. E buscando um novo ramo de mercadorias na Europa. A gente vai ver principalmente que esse povoamento ele vai ocorrer ali principalmente do final do século XIX para o século XX. A gente vai ver que isso ocorre durante as drogas do sertão, o período e ciclo da borracha durante o século XIX, a mineração também vai ser um dos principais pontos, e alguns projetos estatais aí que nós temos, por exemplo, o Sudam e o Simvan, que vai ser de proteção. É claro, a gente tem ali as organizações ali, econômicas ali, que ajudam, incentivam. Por exemplo, nós temos aí o aspecto das redes urbanas, a criação de algumas cidades como centros locais, o investimento, por exemplo, na agropecuária é um dos principais pontos, o extrativismo, retirar, por exemplo, elementos ali da natureza. Então a gente tem esses projetos ali, até mesmo a mineração, que vai ser um dos principais pontos. É claro, o projeto Simvan, de Sistema de Vigilância aí da Amazônia, que vai se permear, protegendo. Tem o projeto Calhar Norte, que vai também fazer esse sistema de vigilância. Nós temos esses projetos principalmente de proteção e de incentivo a essa parte da região norte. A gente tem aí, por exemplo, o aspecto do agronegócio, que é um dos pontos também importantes aí. É óbvio lembrar que esses minifúndios aqui, pequenas propriedades de terra, é o principal ponto ali da parte da região norte. Desses pequenos aí latifundiários, por isso que nós chamamos de minifúndio. Por exemplo, o gado em si, é claro, ali a gente tem as queimadas ocorrendo também, né, nessas regiões, e a gente tem aqui, por exemplo, as famosas drogas do sertão, aí, por exemplo, os grãos que são encontrados, por exemplo. A gente tem lá o período, como eu já falei para vocês, do garimpo, da busca do mineral, do ouro aqui na região norte. E também temos a extração da borracha, principalmente do látex, ali do principal ponto. Temos ali as questões relacionadas ao aspecto econômico retratado. Então, assim, vou deixar até a página para a página 162. Na próxima aula, a gente vai falar um pouco sobre a página 163, tá? E depois a gente vai iniciar com o Nordeste propriamente dito. A gente vai falar um pouco dessa conjuntura. Tudo bem, meu povo? Então, assim, peço desculpas aí por hoje, tudo bem? Opa, deu uma bugada aqui, deixa eu voltar aqui na minha página. Voltou. Então, assim, a gente vai parar na página 162. A indústria na região norte, principalmente a industrialização, como eu falei para vocês, já para a gente já encerrar essa parte, já coloco. Então, a industrialização, a gente vai ver que ela vai em grande incentivo ali durante essa ditadura civil-militar para tentar, literalmente, agregar economicamente essa região. Imagina, o Brasil tinha uma forte economia centralizada aqui na região sudeste, na parte do sul, nordeste em pequena escala, centro-oeste crescendo aos poucos, mas o norte ele estava quase abandonado. Então o que vai acontecer? A gente vai ver esse incentivo fiscal
Então vamos observar, por exemplo, essas atividades econômicas na Zona Franca de Manaus, principalmente nas regiões metropolitanas, por exemplo, de Belém. A gente vai ver voltado ao quê? Ao aspecto também da agropecuária. É um dos pontos. O extrativismo também relacionado. Então, assim, a gente vai ver que a Zona Franca, principalmente, a gente vai ver a criação do ponto industrial, principalmente o desenvolvimento das indústrias locais aqui na região. Então, vai fazer o quê? Chamar capital estrangeiro, capital nacional, pessoas são levadas a morar ali para poder trabalhar. Então, assim, a gente começa a ter não só o ponto econômico, mas também o aspecto populacional. Aí, a página 164 e 165, questões pessoais também relacionadas ao ponto da ocupação da Amazônia. Tudo bem? Eu acho que é o ponto, meu povo. Mudei, peço desculpas, me empolguei aqui. Então, página 165 e a gente na próxima aula faremos em relação ao Nordeste. Qualquer dúvida, me mande mensagem, tudo bem? Em relação a eventuais dúvidas. Meu povo, beijo, me liga aí. Abraço.